Livro de João, apóstolo João, capítulo 14, versículo 26. Amém? Todos acharam? Na minha versão diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, Te adoramos, ó Pai. Pai, venha falar conosco agora através da Tua palavra, Senhor. Usa Teu servo, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor. Venha falar com cada um de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Eu queria começar a mensagem fazendo uma pergunta, e eu sei que o Rui vai responder essa pergunta, né? Eu tenho certeza, Rui, que você vai responder essa pergunta. Quem foi o campeão brasileiro de 1985? Hã? Quem? Quem foi? Não, campeão brasileiro de futebol mesmo. Futebol. Quem foi? O melhor time do Paraná, né? O Coritiba. Né? E quem ficou em segundo? Bangu, né? E quem ficou em terceiro? Ó, o cara sabe, mano. O cara sabe, né? E quem foi o campeão brasileiro de 2020? 2020, o melhor time do Brasil, gente. Ninguém sabe. Foi o Flamengo, né? E o segundo? Internacional. E nem vou perguntar do terceiro, porque ninguém sabe. Foi Atlético Mineiro. E na Copa do Mundo de 2022, quem foi o primeiro? Argentina. Quem foi o vice? França. E quem ficou em terceiro? Hã? Ó, tem uns que sabem. Croácia. Não foi nem o Brasil. Mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Nós vamos começar uma série aqui sobre o Espírito Santo. É para começar domingo que vem, mas eu senti no meu coração de começar hoje. Né? E Deus pôs isso no meu coração e vou dar apenas uma introdução, vamos dizer assim, falando sobre o Espírito Santo. Porque nós lembramos do primeiro, do segundo e do terceiro a gente não dá importância. Né? Eu achava que ninguém ia saber que era o Brasil de Pelotas, mas o Edmundo lá soube. Né? E ninguém dá essa importância para o terceiro colocado. E muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade e muitas vezes nós esquecemos dele. Nós esquecemos da promessa que Jesus fez, que ele mandaria um Consolador. Né? E aí eu pergunto, qual que é o mais importante? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O que vocês me responderiam? Qual é mais importante, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo dos três? Os três são importantes, né? Os três estão juntos. Às vezes é complicado nós entendermos porque nós acreditamos num só Deus. Mas ele está em três pessoas. Põe lá para mim aquele desenho lá, Ju, que eu pedi para você. E esse é o desenho que eu mais achei fácil de entender e de explicar sobre as três pessoas da Trindade e sobre o Espírito Santo. Então temos o Pai, só que o Pai não é o Filho. E o Filho não é o Pai. E o Filho também não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo
também não é o Pai. Ali estão as referências, se alguém quiser depois eu passo ou bate uma foto. Mas os três são Deus, né? Então nós cremos num só Deus. Mas existem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, basicamente, um resumo da Trindade é assim que Deus planejou a salvação do homem. Foi Deus que planejou, foi Deus quem decidiu, né, sacrificar o seu Filho na cruz do Calvário. E Jesus executou essa salvação. Foi Ele que foi para a cruz. E é o Espírito Santo de Deus que aplica isso em nós. Tá? Então nós cremos no Espírito Santo, nós cremos no agir do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo. Tanto é que nós estamos aqui nas quartas-feiras buscando, orando, buscando dons do Espírito Santo. E toda religião que não acredita no Espírito Santo, ela é uma seita. Então, se você ouvir de qualquer religião, ela não acredita no Espírito Santo, ela é uma seita. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, lá dos meus 14, 16 anos, eu aprendi que a Bíblia se dividia em 3 partes, né? Que no Antigo Testamento era a ação de Deus, era somente Deus agindo, que nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, era Jesus agindo, que daí Deus parava de agir e começou Jesus, e Atos começou a ação do Espírito Santo. Está certo, mas não está totalmente certo, porque o Espírito Santo, ele vinha agindo desde o começo, né? Então ele está em toda a palavra de Deus. E quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? E depois já vamos para o 2, e fala assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes mesmo de aparecer Jesus na palavra de Deus, o Espírito Santo já estava agindo, tá? E o que eu achei interessante foi num texto lá de Êxodo, que geralmente o Espírito Santo, a gente vê que o Espírito Santo de Deus vinha sobre algumas pessoas, ou reis, sacerdotes e profetas. Mas em Êxodo 31, do versículo 2, fala da história de Bezalel. Eu sei que os irmãos conhecem o Bezalel, né? Claro que ninguém conhece, nem eu conhecia, né? E eu fui conhecer agora estudando sobre o Espírito Santo. E Êxodo fala assim: eis que chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus. E olha que esse homem recebeu de sabedoria, de entendimento e de conhecimento e de toda forma de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e lavar pedras para esgastá-las, e esculpir madeira para trabalhar em todo tipo de mão de obra. Ou seja, o Espírito Santo capacitou Bezalel. E é isso que ele faz conosco hoje no nosso trabalho. Quando nós escolhemos fazer por si só, geralmente dá tudo errado. Eu quis montar uma empresa, falei assim: não, eu vou, eu posso, eu consigo. Não pedi a direção de Deus, muito menos do Espírito Santo, né? E acabei fundo, né? Acabou não dando certo. E o Espírito Santo também fala na vida de Josué em Números, e fala assim: e o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num,
homem em que está o meu espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então o Espírito Santo de Deus estava agindo desde o começo, desde o início da humanidade. E na vida de Davi também, né? 1 Samuel 16:12 fala assim: e ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de seu olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia. Então, como eu falei no começo, o Espírito Santo agia em algumas pessoas. Algumas pessoas do Antigo Testamento eram selecionadas para receber o Espírito Santo. Geralmente reis, sacerdotes, né? Como eu havia falado. Só que em algumas vidas o Espírito Santo agia mesmo independente da situação espiritual da pessoa. Eu vejo isso na vida de Sansão, que o Espírito Santo veio sobre ele, os seus pais fizeram um voto de nazereado sobre a vida dele, e ele estava cheio do Espírito, era cheio do Espírito Santo, brigou com os filisteus, acho que os irmãos conhecem a história dele. Só que ele, por se achar cheio do Espírito Santo, acabou contando o seu segredo, e o Espírito Santo se retirou dele e ele não percebeu. A mesma coisa acontece com Saul. Se nós formos ver o começo da história de Saul, ele recebeu o Espírito Santo, ele profetizou e tudo mais, só que chegou a uma altura que o Espírito Santo se retirou e ele não percebeu. E assim vai em todas as histórias dos juízes e algumas pessoas do Antigo Testamento. Só que o que me chamava a atenção é que depois que essas pessoas recebiam o Espírito de Deus, elas não eram mais as mesmas. Elas mudavam, elas tinham capacidade de falar, de agir. Elas perguntavam ao Senhor, como Davi, né? Senhor, posso enfrentar tal nação? Às vezes o Senhor falava, pode ir. E às vezes Davi perguntava, se eu posso ir? E Deus falava assim, não vá. E Davi não ia. Só que esse Espírito de Deus era somente para algumas pessoas. E em Ezequiel 11:19, vem a primeira promessa do Senhor. E fala assim, e eu lhes darei um só coração. E colocarei um novo espírito dentro de vós. E tomarei o coração de pedra, e tornarei o coração de pedra para a forma da sua carne. E lhe darei um coração de carne, para que eles possam andar nos meus estatutos, e guardar as minhas ordenanças e cumpri-las. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando nós buscamos o Espírito Santo e estamos cheios do Espírito Santo, é Ele que nos alerta quando nós vamos pecar. Se nós vamos fazer alguma coisa de errado e Deus não vai se agradar, quem nos alerta é o Espírito Santo. Só que muitas vezes nós não damos atenção a Ele. Nós não ouvimos o que Ele tem para nós. E o Espírito Santo também é o nosso Consolador. Mas Ezequiel Deus reafirma essa promessa. Ezequiel 36:26. E ele fala de novo assim, um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E colocarei o meu espírito dentro de vós. E vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os farei. Eu colocarei o meu espírito dentro de vós. E eu fico imaginando quando nós chegarmos no céu, eu pelo menos,
Estou louco para conhecer o seu Jó. De tanto sofrimento, ele, tudo que ele passou, ele fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tantas outras coisas que esse homem passou pela Bíblia, ele ficou firme com Deus. Só que eu vi uma pessoa falar assim: poxa, nós vamos chegar lá e vamos querer conhecer essas pessoas. Outros vão querer conhecer Davi, outros vão querer conhecer Paulo, mas do Antigo Testamento talvez Moisés, e tantos outros. E nós vamos perguntar assim: cara, como é que era servir a Deus, fazer isso para Deus? Aí de repente eles vão chegar para nós e vão falar assim: como era viver com o Espírito Santo de Deus dentro de vocês. Muitos do Antigo Testamento não tiveram esse privilégio. E nós temos esse privilégio de Ele habitar dentro de nós. E como eu falei no começo da mensagem, muitas vezes nós nos damos atenção para a terceira pessoa. E ela é tão importante quanto a primeira e a segunda. Todos são importantes. Deus prometeu que colocaria o seu Espírito dentro de nós. Dentro de nós. Você já parou para pensar isso? Que nós somos templo do Espírito Santo. Eu, como sou meio gordinho, falo que eu sou catedral do Espírito Santo, Templo quando eu era magrinho. Mas hoje eu sou catedral. Tem uns irmãos aí que estão me acompanhando. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Dentro de nós. E se nós queremos ter uma vida santa diante de Deus, é Ele que nos alerta. É Ele que, olha, você vai errar. Não faça isso que você vai pecar. Não faça isso que você vai desagradar a Deus. Mas esse mesmo Espírito Santo que nos alerta, ele nos dá força para vencer. Muitas vezes, às vezes nós perdemos um ente, ou às vezes passamos por uma doença, uma aflição, e às vezes vem aquelas pessoas assim: eu já passei por isso, que quer ser pior do que você. Só que quem realmente nos consola e nos dá força é o Espírito Santo. Tem uma piadinha que o pessoal crente vai no velório, e pergunta assim: morreu de quê? Aí um abençoado fala assim: eu acho que foi de pedrada. Porque a pessoa fala: morreu igual um passarinho, e começa a fazer essas coisas. Então, assim, se você não tem nada para falar, deixe que o Espírito Santo faça, haja. Às vezes um abraço seu, o Espírito Santo pode te ajudar para abençoar a pessoa. Eu lembro que uma vez eu estava passando por uma aflição, uma prova, e eu fui numa reunião de oração e fui buscar a Deus. E teve um irmão, depois da oração, eu falei assim: nossa, eu não vi Deus, o Espírito Santo não falou comigo, não agiu, acho que Deus não me ama. E quando terminou essa oração, veio um irmão e me abraçou e me lançou uma palavra de bênção. Aquilo ali me rejuvenesceu, me fortaleceu. E eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que usou aquela pessoa naquela hora. E eu saí dali com os mesmos problemas, mas eu saí cheio de esperança, cheio de força. Ele também é que nos capacita. Como eu falei aqui de Bezaleel, é Ele que nos capacita dos nossos afazeres. Quantas vezes você tem que fazer alguma coisa, você não sabe nem por onde começar, mas você tem um companheiro que te capacita. Você pode falar para ele: Espírito Santo de Deus, eu não sei fazer, mas me ajuda a fazer. Ou me dá uma palavra de sabedoria, me dá força, me dá consolo. E é Ele quem faz todo esse trabalho. E lá em João 14,16, Jesus fala disso, Ele promete esse Consolador. E Ele nos ensina como esse Consolador agiria. João 14,16 fala assim: e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre.
e o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Então, ele habita conosco. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar conosco. Eu não estou falando de falar em línguas, esse é outro assunto. Mas eu digo que o Espírito Santo habita conosco. E ele fala assim que ele nos dará outro consolador. É ele que nos consolará. Né? E ele está em todos os lugares. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele só podia estar num determinado lugar. Mas o Espírito Santo está em todos os lugares. E nós temos que crer. Muitas vezes a gente vem num culto e parece que o poder de Deus desce e a gente se arrepia e fala assim: nossa, esse culto foi abençoado. E tem culto que a gente vem, louva, ouve a palavra e não sente nada e vai embora. E muitos pensam assim: poxa, o Espírito Santo não agiu essa noite. O Espírito Santo não fez nada. Mas ele está agindo em todo o tempo. Basta você crer. Ele está conosco, ele está agindo. Ele agiu no culto passado, no culto retrasado, ele está agindo nesse culto, ele vai agir no próximo culto, na próxima quarta-feira, ele vai agir na tua vida, ele está agindo na tua vida, na minha e na sua vida. Mas agora o que nós precisamos fazer é conhecer ele. Se eu estou na minha casa, minha esposa está lá no fundo da nossa casa, e ela me chama, né? Amor, né? Nem sempre amor, né? Mas amor, ou quando ela fala Hermes Adriano, que eu sei que o bicho está pegando. Mas quando ela me chama, eu sei que é ela. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ela. Eu conheço a voz dela, né? Eu sei onde que ela está. E é assim que nós temos que ser com o Espírito Santo, ter intimidade, né? Nós temos que ter intimidade e não deixarmos o Espírito Santo de lado, porque ele é o nosso consolador. Ele é o nosso consolo. E como que Deus mandou o Espírito Santo? Agora aqueles versículos lá, Ju, que eu te passei. Apocalipse 4:1. João está lá na ilha de Patmos, preso, e ele é arrebatado. E aqui eu quero falar da cronologia do Espírito Santo. E lá em Apocalipse 4:1 fala assim: depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que deve conhecer. Então o que Jesus fez? Chamou João para os céus. Quem estuda Apocalipse entende que essa hora é a hora do arrebatamento, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do que João está vendo. E eu quero que a Ju ponha lá Daniel 7:9. E para essa sala que João foi, Daniel também tinha ido 700 anos antes da mesma sala. Para você ver como a Bíblia é interessante, como ela é maravilhosa e como o Espírito Santo de Deus age. Em Daniel 7:9 fala assim: e eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias assentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era como chama ardente, e as suas rodas como fogo abrasador.
Ou seja, 700 anos antes, Daniel estava tendo a mesma visão que João. Só que a impressão que dá quando nós lemos a palavra de Deus foi que Daniel entrou um pouquinho antes na sala. Porque ali fala que os anjos estavam arrumando os tronos e ele viu a Deus sentado no trono, 700 anos antes. E agora vamos voltar lá para o Apocalipse 4, do versículo 2 até o 4, que fala assim: E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Aquele que estava assentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônio, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Você repare que Daniel dá alguns detalhes e João dá outros detalhes, mas eles estão vendo a mesma sala do trono. E a sessão iria começar. Aí Daniel 7,10, que é o próximo lá, Daniel 7,10, fala assim: E um córrego flamejante fluía, e surgia diante dele milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros abertos. Vejo que não tem só o livro da vida no céu, tem mais livros, né? Então Daniel viu todos os livros, mas João, quando ele entra naquela sala, ele vê um livro especial, Apocalipse 5:1. João entrando na mesma sala: Eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então Daniel viu vários livros, mas João viu um livro selado na mão de Deus. E falaram para ele, para João, né? Apocalipse 5:4. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele, né? Então João começou a chorar. E a única vez que é mencionado um choro no céu. João começou a chorar porque tinha um livro na mão de Deus e ninguém era digno de abrir aquele livro, né? E Apocalipse 5:3 fala assim, E nem um homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Isso está lá em Apocalipse 5:3. Mas se você começar a perguntar ao texto, parece esquisito o texto. Porque como que não existe no céu nenhum homem para abrir o livro, nem na terra onde nós estamos para abrir o livro, e nem debaixo da terra para abrir o livro, né? Sendo que nós conhecemos a Jesus. Aí você pergunta para o texto, aonde que estava Jesus nessa hora? Porque se ninguém podia abrir aquele livro selado, quem mais poderia abrir, né? Todos nós sabemos que somente Jesus tinha autoridade para abrir aquele livro. Mas e quando o Apocalipse fala assim, não há na terra, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, aonde estava Jesus nessa hora? Alguém já se perguntou isso? Aonde estava Jesus? Aí vamos para Atos, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a minha tradução:
E ele disse-lhes, ou seja, Jesus falando: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e toda a Samaria. Em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra, ou até os confins da terra. E tendo falado destas coisas, vendo eles, foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, ou seja, Jesus estava subindo. Perdi aqui. Firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Por isso que o anjo estava falando: não há no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, porque Jesus estava a caminho do céu. E de repente um anjo fala para João, e um dos anciãos disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Ou seja, quando João estava chorando, veio um anjo e falou assim: ô João, pare de chorar. Lá na entrada está entrando o leão da tribo de Judá. Está entrando Jesus para essa reunião. E olhe o que Daniel fala, Daniel 7:13. E vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens do céu, e veio até um ancião de dias, e trouxeram-no diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todo o povo, nação e língua o servisse, e o seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino não passará, e o seu reino que não será destruído. Ou seja, quando Jesus entrou no céu, foi-lhe dado todo o poder, toda a honra e toda a glória. Mas Jesus tinha feito uma oração antes dele subir aqui, em João 14:16. E ele falou assim: eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. E voltando em Apocalipse, e fala assim, Apocalipse 5:6: e eu olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Ou seja, no começo era Deus que agia, depois Jesus que agia, e quando Jesus subiu ao céu, ele mandou o Consolador, que são os 7 Espíritos de Deus. E em Isaías 11:2 fala assim: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, e o Espírito de conselho e poder, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E quando que o Espírito Santo desceu? Atos 2:1. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar, e de repente veio do céu como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados,
e lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Desde aquele dia de Atos, o Espírito Santo está agindo no nosso meio. Ele quer agir na minha e na sua vida. Ele quer nos consolar, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos ensinar, mas para isso Ele pede intimidade. Intimidade. O Espírito do Senhor é a própria presença de Deus em nossas vidas. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como você tem buscado o Espírito Santo? Como tem sido as nossas orações? Será que nós só chegamos assim, Pai, Pai nosso que está no céu, me dá isso, me dá aquilo, livra disso, livra daquilo, em nome de Jesus, amém. E nós esquecemos do Espírito Santo de Deus, que Ele é a presença do Senhor em nossas vidas. É Ele quem nos dá o discernimento do bem e do mal, do que está certo e do que está errado. É Ele que nos habilita a compreender a verdade. É Ele quem nos revela a palavra de Deus. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas tem textos que a gente lê e está lá, e de repente a gente vai ler o mesmo texto, é a mesma coisa. Mas chega um dia que a gente pega esse texto e lê, a gente parece que as letras saltam aos olhos, e a gente vê um maná escondido ali, e aquela palavra vem de consolo para nós. É o Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria para tomarmos as nossas decisões. É o Espírito Santo de Deus que faz isso em cada um de nós. Ele também é o Espírito que nos dá poder, que nos fortalece para resistir às adversidades do mal. É Ele quem nos dá esse poder, é Ele quem nos dá o conhecimento da palavra, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que está na palavra de Deus. E é sobre o Espírito Santo que nós temos que ter também temor, reverência e obediência. E quando nós estamos fazendo isso ao Espírito Santo, nós estamos fazendo a Deus. Como você tem buscado o Espírito Santo? Como você tem adorado o Espírito Santo? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo na sua vida? Você tem deixado Ele falar com você? Ou muitas vezes nós não damos tempo para Ele? Muitas vezes nós estamos na nossa vida, no nosso cotidiano, ou estamos nas redes sociais, e às vezes Ele quer falar conosco, quer que nós dobremos os joelhos, e às vezes não precisamos falar nada, mas somente ouvir. E nós estamos ouvindo o que Deus quer falar para nós através do Espírito Santo. Como está a sua vida com o Espírito Santo? Você tem se enchido? Você tem se enchido e buscado óleo fresco? Como aquelas 10 virgens que 5 tinham óleo, e 5 tinham óleo, mas tinha muito pouco, não o suficiente. E eu quero te pedir nessa noite que você se encha do Espírito Santo de Deus. Eu peço a Deus que cada um de nós tenhamos uma experiência com Deus essa semana, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu peço que a nossa igreja se avive cada dia mais em buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Fica de pé, querido.
Eu queria pedir que você cantasse essa música aqui. Cadê o louvor? Vem aqui. Chega aqui. Conhece essa aqui? Você vai louvar com esse hino. E depois nós vamos orar. Amém? Feche teus olhos.